O apóstolo Mateus, aqui, ao escrever esse seu evangelho, uma das principais intenções dele era apresentar o reino dos céus aos seus leitores. Mateus ele vai falar sobre diversos aspectos desse reino celestial. Ele vai abordar principalmente a figura do grande rei que governa esse reino, do qual ele intitula como o reino dos céus. E ele também vai falar sobre os habitantes desse reino. Aqui no Sermão do Monte, que nós estamos agora, no momento que vai ali do início do capítulo 5 até o fim do capítulo 7, Jesus aparece aqui pregando numa região montanhosa, e ele começa esse seu sermão falando sobre as características dos habitantes do reino de Deus, que são as bem-aventuranças ali no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. Na sequência, nós já estudamos aqui Jesus falando sobre a conduta desses habitantes. O capítulo 5 todo ele girou em torno disso, né? Jesus instruindo acerca do testemunho dos habitantes do reino, dos seus discípulos, como eles devem viver aqui neste mundo. E o que nós veremos agora, no início do capítulo 6, são algumas instruções de Jesus em como o habitante do reino deve viver as suas práticas religiosas. Esse é o tema que vai ser tratado aqui dos versos 1 até o verso 18. Então, se pegar aí do capítulo 6, do verso 1 até o 18, essa seção aqui nós veremos Jesus trazendo um princípio geral que orienta os seus discípulos acerca das práticas religiosas. E aí depois, como uma pregação em 3 pontos, ele vai fazer 3 exemplos práticos sobre esse assunto introdutório aqui do verso 1. Ele vai fazer um exemplo sobre a contribuição, um exemplo sobre a oração e, por fim, um exemplo sobre o jejum. Então, esses 3 exemplos aqui que Jesus escolhe, não é à toa, né, que Jesus vai citar esses 3 casos. Jesus cita porque eram as práticas religiosas base do judaísmo do primeiro século, né? Na religião judaica, essas 3 práticas eram consideradas como aqueles atos visíveis que demonstram uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa. Então, um judeu, para ser considerado um judeu piedoso, ele devia ter essas 3 características claras na sua vida. A piedade, né, a questão da contribuição, generosidade com os pobres, a oração e o jejum. Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas no primeiro versículo desse capítulo 6. Esse versículo onde Jesus apresenta aqui o princípio geral. É uma espécie de introdução ao assunto que ele vai tratar, que é de como o discípulo dele, como um discípulo de Cristo deve conduzir a sua prática religiosa. Então acompanhe comigo a leitura do primeiro versículo do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Então, antes de nós iniciarmos no estudo do texto propriamente dito, eu gostaria de esclarecer um ponto bem importante aqui, que é o significado de religião e o que significa prática religiosa. Tá? Então, a palavra religião, irmãos, ela descende de uma palavra do latim, que é religare, que significa basicamente religar. Então, o conceito de religião, ele parte do princípio de que o homem ele está separado de Deus, o Criador, por conta do pecado. E se ele está separado do Criador por conta do pecado, ele precisa de algo para religar o seu relacionamento com Deus. Então, toda religião, seja ela qual for, ela vai propor uma série de normas, de práticas que, se elas forem buscadas, vai capacitar o homem a estar ligado novamente com Deus. Essa é a essência da religião. Qualquer tipo de religião vai propor uma maneira de religar o homem com a divindade ou algum tipo de divindade. O cristianismo, ele propõe que Jesus é a única religião que de fato existe. Não há outra religião a não ser o cristianismo. Porque através de Jesus, através da morte dele na cruz, através da ressurreição, a vitória que ele obteve sobre a morte, nós temos, através disso, livre acesso a Deus.
Nós somos reconectados com Deus, nós somos religados a Ele. É como Jesus, ele é uma ponte que liga agora o homem com a divindade. Então, dentro disso, irmãos, dentro da religião cristã, existem várias práticas que servem para nos aproximar de Deus. Por exemplo, o culto. O congregar é uma maneira que a gente se aproxima de Deus. O estudo da palavra de Deus, você estudar a Bíblia, é mais uma prática dentro do cristianismo que serve para nós nos achegarmos, termos mais intimidade com Deus. A oração, outra prática religiosa, e por aí vai. A religião judaica, ela também tem uma série de práticas e normas que, segundo o judaísmo, possibilitam que o homem se reconecte a Deus. Então, dessas práticas judaicas, 3 delas se destacam, são as fundamentais, que são essas que Jesus vai usar como exemplo aqui na sequência deste capítulo 6, a partir do verso 2 até o 18, que é a caridade, a oração e o jejum. Então, portanto, irmãos, o alvo de Cristo aqui, além de conduzir o seu discípulo a uma verdadeira prática religiosa, é combater a hipocrisia religiosa. Combater isso que ele considera como algo que contaminou completamente a religião judaica. Dizer que apenas praticando externamente essas coisas, um judeu poderia ter sucesso ao se religar com Deus. Então, o judaísmo, você quer ter um relacionamento com Deus? Pratique esses atos. Faça essas 3 coisas e você já tem o que é fundamental para se reconectar com Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus combate essa religiosidade fria de práticas externas, de rituais, algo que é baseado só no fazer e que não leva a Deus de forma alguma, como nós vemos pelo ensino que a Bíblia nos dá, Jesus também ele vai instruir os seus discípulos a como viver numa prática religiosa realmente verdadeira. Uma prática religiosa que cumpre o seu papel, o seu objetivo em religar o homem a Deus. Então, por conta disso, meus irmãos, meu objetivo aqui essa noite é retirar desse único versículo, que é uma introdução, um princípio geral aqui, de como o discípulo de Cristo deve viver a sua prática religiosa. Entendendo que religião, no sentido original da palavra, é algo muito bom. Se nós falarmos religião no seu significado, isso é necessário para nós, nos religarmos a Deus. A religião é necessária, mas só a verdadeira religião. Apenas a religião que realmente nos liga a Deus. O único Deus. O único e verdadeiro Deus. Não caiam naquela conversa, irmãos, que todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Isso é uma impossibilidade, irmãos. É uma impossibilidade lógica. Se tem uma religião que diz que para chegar até Deus, o único caminho é Jesus Cristo, e aí eu tenho outra que diz que o caminho para chegar até Deus é por meio de Maomé, só um dos dois pode estar certo. Essa ideia de que todos levam para o mesmo lugar é uma falácia. Isso é obra de Satanás desse mundo. Não caiam nisso. Se você busca se reconectar com Deus em uma religião, que seja naquela que realmente vai te ligar a Deus. E aí sim, você não será uma pessoa meramente religiosa. Quando a gente fala em religiosidade, no sentido ruim, a ideia é você fazer coisas, cumprir rituais, com o intuito de se aproximar de Deus, mas isso nunca acontece, isso nunca é feito. Então, nesse sentido, religiosidade é algo ruim. E essa é a situação do povo judeu no momento em que Jesus prega essas palavras. O povo judeu vivia uma religiosidade que não servia para conectá-los novamente a Deus. Então, o texto de hoje, e de toda essa sessão, nós veremos do verso 1 até o 18, vai nos ajudar a entender como deve ser a nossa vida religiosa na prática. Hoje nós veremos apenas o primeiro versículo, onde Jesus aqui apresenta o princípio regulador da vida religiosa do seu discípulo. Então, em primeiro lugar, segundo o texto que nós temos aqui, esse versículo 1, o discípulo ele deve viver a sua prática religiosa baseado em Cristo e na palavra de Deus. Vamos analisar a primeira parte aqui desse versículo 1.
guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Se você pegar uma outra versão com uma linguagem mais moderna, por exemplo, a Nova Versão Internacional, NVI, traz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Só trouxe uma versão mais para tentar ajudar na compreensão. Nós precisamos entender aqui o significado do texto, em especial no que a tradução Nara, Almeida Revista Atualizada, vai trazer por vossa justiça. Essa é a dificuldade, entender o que é a vossa justiça. Né? O desafio é nós chegarmos mais próximo daquilo que Jesus tensionou ao dizer isso. O que Jesus tinha em mente quando ele advertiu os seus discípulos de exercer a justiça deles diante dos homens? Né? E aí nós temos que recorrer à própria palavra de Deus. Quando nós temos um texto que é difícil de compreensão, nós temos que buscar na própria Bíblia algum outro texto que nos ajude a entender isso aqui. Nós dizemos no campo da hermenêutica que a Bíblia interpreta ela mesma. Então aqui nós devemos lembrar que justiça é um tema que Jesus já tratou aqui no Sermão do Monte. Se você voltar no capítulo 5, no verso 10, você vai ver ali que Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E logo em seguida, no texto ele diz que bem-aventurados os que foram perseguidos por causa dele. Ou seja, Cristo faz uma conexão indicando que ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa dele mesmo. Portanto, de acordo com a pregação de Jesus, viver uma vida justa é viver uma vida em Cristo. Depois, a justiça aparece sendo citada no verso 20 aqui do capítulo 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aqui o ponto que Jesus faz é um contraste entre a justiça dos discípulos dele, que era alcançada por meio de uma vida vivida em Jesus e nos seus ensinamentos, e a justiça do fariseu, que era o líder judeu daquela época, né? Era a referência religiosa dentro do judaísmo. Esses líderes religiosos, eles buscavam a justiça por meio de observar as diversas leis, faziam aquela religiosidade externa, cumprindo cada ponto da lei. Nós não podemos também esquecer do que Jesus acabou de ensinar aqui antes desse primeiro versículo do capítulo 6. Jesus estava ensinando até aqui que os seus discípulos eles precisam viver num nível de justiça muito superior ao que o mundo vive. Jesus acabou de dizer que não basta não matar, que o discípulo não deve nem alimentar sentimentos de ira e de ódio no seu coração. Ele acabou de dizer que não basta não cometer adultério. O discípulo dele precisa vigiar os seus olhos, porque um olhar cobiçoso diante de Deus é a mesma coisa que cometer um adultério. Jesus acabou de dizer que o discípulo precisa viver um compromisso com a verdade, que a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Que o discípulo não deve viver no padrão de retribuição do mundo, que paga mal com mal, que retribui violência com mais violência, e também retribui o amor, só ama aqueles que amam de volta. Jesus está fazendo claramente aqui nesse seu sermão um contraste entre as atitudes dos verdadeiros discípulos, o viver de uma maneira justa, como aqueles que realmente seguem a Deus, com as atitudes e as maneiras de se encontrar justiça dentro do povo judeu. Em especial essa elite religiosa chamada os fariseus. O que eu quero que você entenda aqui neste momento é o seguinte: como o discípulo de Jesus enxerga os atos de justiça e como um judeu enxerga isso na sua vida. Entender esse contraste apresentado por Jesus no seu ensinamento. Para o judeu, praticar atos de justiça se baseava em cumprir aqueles elementos fundamentais presentes dentro da religião judaica. Uma vida piedosa, consagrada ao judaísmo, segundo eles, possuía esses 3 elementos fundamentais: oração, jejum e esmola aos pobres. E ao fazer essas coisas, o judeu ele se tornava justo. Ele adquiria justiça ao fazer essas coisas. Ele se tornava aceitável diante de Deus,
por praticar esses atos. Já o que Jesus ensina aqui no sermão, a respeito para os seus discípulos, é que a justiça ela não deve ser traduzida em atos externos e formais. Não deve ser traduzida em coisas feitas apenas exteriormente. Esse tipo de atitude, quando alguém faz algo apenas de maneira externa, está só revelando uma motivação errada. Os atos externos e religiosos, no fim das contas, apenas buscam a aprovação das outras pessoas. Apenas busca por aplausos de outros homens. Portanto, a verdadeira justiça que Jesus ensina, ela é encontrada apenas num coração regenerado. Um coração que está ligado ao Messias. Um coração que foi regenerado. A verdadeira justiça está em Cristo e nos seus ensinamentos. É por isso que ele diz, não basta não matar. Teu coração precisa estar puro. Você não deve nutrir sentimentos no seu coração. Não basta não adulterar. O seu coração não deve buscar cobiça. Por isso, irmãos, não bastam apenas essas coisas externas. É necessário diante de Deus um coração puro, que busca isso não só de maneira externa. Quando os atos externos acontecem na vida do discípulo, é só a demonstração de um coração regenerado que tem buscado o Senhor em todas as coisas. Portanto, irmãos, a prática religiosa de um cristão deve ser baseada não em atos externos de religiosidade, mas baseada em um coração que está unido ao Senhor por meio de Cristo e da palavra de Deus. E isso aqui é básico e fundamental para todos nós. A nossa religião, ou a nossa religiosidade, deve ser em primeiro lugar fundamentada em Jesus. Porque é Ele que nos reconcilia com Deus. Jesus disse que ninguém pode vir a Deus a não ser por Ele. E em segundo lugar, mas não menos importante, a nossa vida religiosa deve ser fundamentada na palavra de Deus. E por que eu digo não menos importante? Porque até mesmo para conhecer a Cristo, o Jesus que salva, que nos religa a Deus, que nos conecta a Ele, só é possível por meio da palavra de Deus. Existem muitos tipos de Jesus sendo oferecido em nossos dias. Mas só um deles nos reconcilia com o nosso Criador. Só um é capaz de nos religar ao Pai. Esse é o Jesus deste livro aqui. E aqui mora um grande problema, irmãos. Para a geração de hoje em dia, para o mundo de hoje. O grande problema de que o Jesus que salva só é encontrado aqui é que as pessoas não querem saber deste livro. O que nós encontramos hoje na maioria dos cultos evangélicos do nosso país? O que nós encontramos são igrejas que valorizam muito mais a música do que a palavra. Igrejas que valorizam muito mais as experiências que você tem do que a palavra. Igrejas que valorizam muito mais o sentimento do que a verdade objetiva de Deus. Valorizam muito mais a vida neste mundo do que a vida eterna. E que no fim das contas valorizam muito mais o homem do que o Criador. Esse livro aqui, irmãos, isso aqui, na comparação que as Escrituras tanto falam, que o rebanho de Deus, as ovelhas do Senhor, estão por aí, e que também existem muitos lobos por aí também. Esse livro é o pasto verdejante que as ovelhas do Senhor tanto procuram. Aqui nós temos o mais puro e necessário alimento para o rebanho do Senhor. As ovelhas de Deus precisam disso para sobreviver, para se manter em pé. É por isso que o cristão que ama e que teme ao Senhor, ele tem desejo de se alimentar da palavra de Deus. A ovelha vai buscar o alimento, ela vai correr atrás de algo que o sustente. E a igreja serve para isso, irmãos.
Nós nos reunimos aqui como discípulos para nos alimentar do verdadeiro alimento espiritual da palavra de Deus. A igreja deve se reunir em torno da palavra. É isso que realmente importa. Ah, mas não pode cantar? Pode, deve cantar cânticos que nos levem à palavra, que nos ensinem da palavra, que honrem o nosso Deus. Não devemos orar? Sim, devemos orar, mas devemos orar de acordo com a palavra. Tudo é em torno da palavra. E o contraste que nós temos sempre é da ovelha com o lobo. E a real é que o lobo, ele não se alimenta do pasto. O lobo, quando ele come o alimento da ovelha, dá dor de barriga. Ele se sente mal. Ele não consegue ficar ali se alimentando disso. O lobo quer outro tipo de alimento. Portanto, o lobo vai buscar outra coisa para saciar ele, que não seja a palavra. Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Por que será que as igrejas têm trocado a palavra pela música? Por que as igrejas têm trocado a palavra por dança, por teatro? Algumas, inclusive, gastando tempo com demônios, ou supostos demônios. E por que será que essas igrejas, elas tendem a crescer muito mais rápido do que igrejas que centram o seu culto na palavra? Será porque a própria palavra diz que as ovelhas são em muito menos número do que os lobos? Não se engane, irmãos. Não existe cristianismo sem o Jesus Cristo da palavra de Deus. Se uma igreja não é centrada em Jesus e na palavra, ela nem deveria ser chamada igreja cristã. Ela nem deveria ter esse nome, esse título no seu nome. Da mesma forma, irmãos, que se o nosso relacionamento com Deus não for mediado por Cristo e pela palavra, então nós não podemos nos chamar cristãos. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo. A verdadeira religião existe apenas em Jesus Cristo. João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O povo judeu, ele rejeitou Jesus. Ele rejeitou toda a palavra de Deus, porque o Antigo Testamento apontava para ele, falava sobre o Messias que viria a este mundo, mas eles rejeitaram. Eles preferiram viver uma mera religiosidade. Eles preferiram viver a sua vida religiosa baseada em atos externos, mas que eram incapazes de unir-nos novamente a Deus. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, a prática religiosa do discípulo de Cristo precisa ser baseada nele e na palavra de Deus. Em segundo lugar, a prática religiosa do discípulo de Cristo precisa ser buscada com a motivação correta. Voltando no versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Então, segundo o texto, o discípulo de Cristo deve ter o cuidado de não praticar as suas obras de justiça, em qual casos? Diante dos homens. Ele diz aí. Mas aí você pensa, mas isso não está em contradição com o que Jesus acabou de pregar, que os seus discípulos devem ser a luz do mundo? Lá no texto que ele vai falar sobre a luz do mundo, ele vai dizer no verso 16 que as obras, as boas obras deles devem brilhar diante de todos os homens. E agora Jesus está dizendo, cuidado, não exerçam as suas boas obras diante dos homens. Mas Jesus explica essa sua colocação. Vamos voltar ali para o versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, ou seja, com o objetivo de serdes vistos por ele. Jesus está tratando aqui a questão da motivação. No próximo texto aqui, da sequência, que nós teremos na exposição do Evangelho de Mateus, nós veremos mais profundamente essa crítica que Jesus faz, em especial sobre a questão da caridade que o judeu fazia.
Só para vocês terem uma ideia, naquele tempo do judaísmo era comum um judeu ajudar um pobre e aí ele ia numa praça anunciar publicamente a esmola que ele tinha dado. Então é isso que Jesus está combatendo aqui. Essa ideia da motivação por trás de um ato de caridade é ser reconhecido pelas demais pessoas. E quando nós falamos em prática religiosa, ou seja, práticas que nos aproximam de Deus, então toda prática religiosa tem um intuito de nos reconectar com Deus. Não faz sentido nenhum eu direcionar a minha motivação, se eu quero me reconectar com Deus, de agradar as outras pessoas, de receber reconhecimento dos outros. Quais os motivos que me devem me levar a orar? Qual a motivação que deve ser para mim cantar um cântico aqui como nós fizemos outros? É que os outros me vejam cantando? Que os outros vejam a minha voz como ela é bonita? Que vejam como a minha oração é longa? Não. A motivação, se é na religião, no reconectar com Deus, é agradar a Deus. É prestar honras a Ele, o meu Criador. E esse exercício, irmãos, essa questão da motivação, é um exercício que todos nós precisamos fazer. Quais os motivos que me fazem vir a uma igreja? Quais os motivos que me levam a fazer uma oferta ou ajudar alguém que precisa? Qual a razão que me leva a agir assim? O que me leva a dobrar os meus joelhos e orar? O que me faz ler a palavra de Deus? E eu gostaria de listar algumas motivações erradas que podem guiar a nossa vida religiosa. E depois alistar a única motivação correta, segundo a palavra de Deus. Então eu vou começar pela motivação que Jesus alista aqui, ser reconhecido pelas outras pessoas. Eu diria que isso é mais comum para aqueles que ocupam um cargo como o meu, de pastor, ou outro cargo de liderança ou de visibilidade dentro de uma congregação. Por que eu digo que é mais comum? Porque, ao meu ver, isso acontece bastante com pessoas que são líderes, com pastores, que possuem atitudes populistas, que agem sempre para agradar as pessoas, para receber algum tipo de reconhecimento, que ficam se autopromovendo. E aí você passa na frente da igreja, em vez de ter alguma mensagem bíblica indicando, não, tem a foto do pastor, com os braços abertos, a mão, Isso é pura autopromoção. Quem que você está promovendo? É o Evangelho de Cristo ou a si mesmo? Então, nós vivemos uma época de redes sociais, então você vê muito lá pastores se promovendo, colocando fotinho dele, com frases de efeito e tal. É bom ser reconhecido, irmãos. Ninguém aqui é hipócrita vai dizer que não gosta de um tapinha nas costas, não gosta de receber um elogio, como você tem feito bem o seu trabalho. O problema é que se essa for a grande motivação, se a minha motivação for agradar as pessoas, logo isso vai estar interferindo diretamente na minha pregação. Vou pegar textos que falam de pecado, de condenação, e vou passar adiante, não vou pregar nisso. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Se eu for levar isso em conta ao fazer um aconselhamento, muitas vezes é difícil você dizer verdades duras para alguém. Isso vai interferir no culto como um todo. Por que será que existem tantas igrejas, como a gente chama, ao gosto do freguês? Porque a intenção desses líderes é agradar as pessoas em troca de reconhecimento. Essas igrejas são um reflexo do comportamento de pessoas que são motivadas pelo reconhecimento. Pessoas que vão mudando conforme as pessoas mudam, sempre se adaptando e procurando os aplausos de todos. Nós podemos também ser motivados na nossa prática religiosa pela busca de relacionamentos pessoais. Muitas pessoas vão para a igreja por causa disso, por causa de amizades. O problema é que quando isso ocorre, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se torna um clube social. Você acha que a igreja é um ambiente saudável para você trazer os seus filhos, para você estar com a sua família. Ali você encontra pessoas dispostas a ouvir o seu desabafo. Você tem ali um ombro para chorar, enfim.
Agora, esse tipo de motivação traz também vários problemas. Por quê? Porque as pessoas sempre, uma hora ou outra, vão nos decepcionar. Eu quero deixar bem claro, irmãos, a todos. Eu, como pastor, provavelmente eu já te decepcionei, ou se eu não te decepcionei ainda, eu vou te decepcionar uma hora ou outra. É inevitável. Pergunta para o irmão Adriano, que está aqui junto comigo há mais de 10 anos, quantas vezes eu já decepcionei ele? Inúmeras. O irmão que está do seu lado, está na sua frente, atrás de você, uma hora ou outra ele vai te decepcionar. Por quê, irmãos? Porque somos pecadores. Pecadores arrependidos, sim, mas continuamos pecadores. Se o alvo da nossa prática religiosa for apenas as pessoas, os relacionamentos que eu encontro em uma igreja, então já tem data e hora da sua saída da congregação. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Jamais deposite a sua esperança em pessoas. A nossa prática religiosa não deve ser no nível pessoal, mas no nível de agradar a Deus e unicamente a Ele. O terceiro e último motivo que eu vou listar aqui, poderia ser vários, né, irmãos? Eu estou citando aqueles que eu considero mais comum. É a prática religiosa com o objetivo de alcançar realizações pessoais. Esses objetivos pessoais incluem realizações financeiras, inclui busca por alguma cura ou problemas de saúde que você está desesperado e você quer que se resolva, ou ainda realizações simplesmente sentimentais. Então você busca uma igreja porque não encontra mais saída para uma crise financeira. Ou você quer mais prosperidade, aí você encontra uma igreja que pregue sobre mais prosperidade. Hoje nós temos o maldito evangelho da prosperidade, irmãos, que atende aquelas pessoas que visam cada vez mais e mais e querem mais e mais. Você pode buscar Deus por conta de uma enfermidade, uma doença que você está enfrentando, ou alguém que você ama está passando por um momento assim. E geralmente quando nós estamos numa situação como essa, de problemas de saúde, muitas vezes sem esperança, nós tendemos a buscar algo maior que nós para solucionar isso. Nós perdemos as esperanças e buscamos algo maior. E veja bem, eu não estou dizendo que Deus não faça, Deus não cure, que Deus não possa trazer um milagre para a vida de uma pessoa. O ponto é a motivação que nos faz buscar a Deus. Você pode estar numa igreja simplesmente para alcançar algum tipo de satisfação sentimental. Sentir paz no sentido de estou cuidando da minha vida espiritual, estou indo toda semana na igreja, estou indo lá, frequentando, todo domingo eu vou. Então, espiritualmente, eu estou bem. Então, é aquele sentimento que você está tranquilo, estou em paz com Deus. Pessoas que buscam algum tipo de emoção ou algum tipo de sentimento que a complete, que traga um pouquinho mais de alegria para uma vida cheia de estresse, cheia de dificuldade. E a boa notícia, irmãos, é que Deus usa motivações erradas para alcançar os seus. Provavelmente muitos de nós começamos as nossas práticas religiosas com a motivação errada. E hoje podemos estar buscando a Deus pelo motivo certo. E qual seria o motivo certo? Um único motivo. Necessidade, irmãos. Nós, como criaturas, seres criados por Deus, nós precisamos nos relacionar com o nosso Criador. Nós fomos criados para isso. Lembram da primeira característica do habitante do reino de Deus? Eles são pobres de espírito. A primeira bem-aventurança. Ou seja, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria espiritual, que reconhece a queda, o pecado, e como pecador busca se reconciliar com Deus. Ele reconhece que o pecado separou o Criador da criatura. E ao reconhecer o motivo pelo qual fomos criados, nasce dentro de nós a necessidade de estarmos unidos a Deus. E isso só ocorre por meio de Cristo e da sua palavra. Por meio dele é que dirigimos a nossa vida religiosa, com a única motivação de estarmos em plena comunhão com Deus.
quando as nossas motivações, quando as nossas práticas religiosas são movidas pela motivação certa, então, irmãos, nós não vamos mais estar preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Não vamos estar preocupados em agradar ninguém. Nós não vamos estar preocupados nem de agradar a nós mesmos, mas unicamente agradar aquele que nos concedeu a vida. Então, guie a sua vida religiosa tendo como único objetivo agradar a Deus, ter um relacionamento correto com Ele. Faça tudo o que se espera de um discípulo com essa motivação, com alegria e com gratidão. E saiba que você precisa de Deus. É você que precisa de salvação. Deus não precisa desse culto aqui que nós estamos realizando essa noite. Somos nós que precisamos. Deus não precisa ler a palavra diariamente. É você que precisa ler todo dia. Deus não precisa da sua oração. É você que necessita dela. Ao cantar um cântico, faça isso sem se importar com quem está do teu lado. Sem se importar se a sua voz não é bonita o suficiente. Faça para Deus. Faça de uma maneira consciente. Pense naquilo que você está cantando. E cante com alegria e gratidão ao Senhor. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, se você vai comer ou vai beber ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Dentro desse princípio, como pastor, irmãos, eu não estou preocupado se você gosta ou não gosta do formato de culto da nossa igreja. Eu não estou preocupado se você gosta da pregação. A minha única preocupação é ser fiel a Deus e a sua palavra. É ter um culto que tenha base bíblica. Que tudo aquilo que seja feito aqui tenha respaldo na Escritura. Minha única preocupação é que a pregação ela seja centrada na palavra de Deus. E que ela venha expor o texto e não aquilo que eu penso. Então não me importa se a Igreja Bíblica Luz do Mundo não é popular, não é conhecida ou não atrai pessoas. Eu não me importo. Nossa igreja começou e por muito tempo a gente pregou para 2, 3 pessoas. E eu não me importo, irmãos, se vai ser 2 ou 3 ou se vai ser 50 ou 100. O que a gente deve se importar é em fazer para a honra e glória de Deus, querendo agradar unicamente a Ele e não a mais ninguém. E você, da mesma forma, deve buscar na sua vida religiosa agradar só a Deus. E faça isso por necessidade. Leia a palavra de Deus porque você sabe que precisa disso. Ore porque você sabe que precisa disso. Você precisa. Não é nenhum favor que você está fazendo para Deus. É agradecimento ao favor que Deus lhe concedeu. De em Cristo estar unido novamente a Ele. Então nossa prática, nossa vida e prática religiosa deve ser baseada exclusivamente em Cristo e na palavra de Deus. Em segundo lugar, deve ser realizada com a motivação correta, por necessidade. E por fim, quais as consequências da nossa prática religiosa? Voltando ao texto, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Vou trazer também uma outra versão, mas a NVI. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, o judaísmo do tempo de Jesus, ele ensinava que as boas obras, a caridade, a esmola ao pobre, a oração e o jejum, que são os exemplos usados aqui por Jesus, eles não deveriam ser buscados com o objetivo de receber algum tipo de recompensa. Mas eles também não ensinavam que não haveria algum tipo de recompensa. É a mesma coisa que Jesus ensina para o cristianismo. Nós não devemos buscar as boas obras com o intuito de receber algo em troca. Mas Jesus diz que Deus vai recompensar os seus no dia do juízo. Esse é o ensino bíblico sobre galardão. Essa palavra significa algum tipo de recompensa que Deus dará conforme o serviço que cada um prestar em favor do reino. Então você pensa assim, nossa, isso ressalta ainda mais a graça de Deus e a bondade dele, que nos salva da nossa miséria, miserável homem que eu sou,
E além de me salvar dali, transforma a minha vida, regenera meu coração, faz com que eu possa fazer boas obras e ainda vai me dar uma recompensa por isso. Né? Isso só demonstra a graça de Deus. Então o ensino de Jesus é de que qualquer ato de justiça, qualquer boa obra, qualquer prática religiosa que não for feita com o objetivo de atingir o alvo correto, né, que for feita com outras intenções que não sejam glória e louvor a Deus, obras que não forem centradas em Cristo, na palavra de Deus, segundo Cristo, não servem para nada. Essa é a ideia, vocês não vão receber nada por isso. E sempre que eu entro no assunto de obras, eu gosto de fazer um esclarecimento, tá? Recordar Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. A salvação acontece unicamente pela fé em Jesus Cristo e na obra da cruz do Calvário. Se você crê nisso e nunca fizer um único ato de caridade, você está salvo. Do contrário, irmãos, a salvação não seria por fé, não seria por graça. A salvação seria um conjunto de fé mais obras. E muitas pessoas creem assim até hoje. É muito comum perguntar para alguém que já está até frequentando uma igreja e você disser: você tem certeza da sua salvação? Né? Perguntar. Se faça de repente essa pergunta para você mesmo: você tem certeza que vai ser salvo? Né? E normalmente, às vezes acontece da resposta vir de forma duvidosa. Ah, pois é, não sei, não tenho certeza. E ao investigar a dúvida das pessoas, falo por experiência, irmãos, a gente percebe que essa dúvida reside no fato de que a pessoa reconhece algumas falhas na sua conduta. Por exemplo, não lê a Bíblia tanto quanto gostaria de ler, não ora tanto tempo quanto acha que precisa orar, ou às vezes porque não é muito frequente a igreja, né? Ou que anda na prática de algum pecado e ela sabe que está fazendo algo errado. Só que o pensar assim, irmãos, você dizer: eu não tenho certeza porque eu tenho faltado à igreja, eu não tenho vindo, eu não tenho buscado em casa. Quando alguém faz esse tipo de informação, ela está dizendo que o pensamento dela é que a salvação vem por fé, mas mais obras. Eu preciso crer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então eu não sei se eu vou ser salvo porque eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Então você está tirando, diminuindo aquilo que Cristo fez na cruz. Você está dizendo: o que Cristo fez por mim não é suficiente. Eu preciso adicionar algo nessa obra. E talvez você fique chocado com o que eu vou dizer. Mas, se você crê em Cristo, se você crê realmente que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, e você não ter prática nenhuma de oração na sua vida, você está salvo. Se você crê e nunca fez um único jejum, você está salvo. Isso, irmãos, é porque a salvação não depende daquilo que nós fazemos. A salvação depende unicamente do que Cristo já fez, do que Cristo já ofereceu por nós na cruz. Basta você se apropriar dessa obra para si mesmo. Mas, por outro lado, a Bíblia também ensina que como a fé, como crer é uma ação produzida de Deus em nós. O texto de Efésios ali diz que a fé é um dom e isso não vem de nós. Ou seja, o crer é produzido pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que Deus opera a regeneração, que Deus troca o coração de pedra endurecido e coloca um de carne, temente a Deus. A Bíblia diz que é Ele que inicia uma obra transformadora. É Ele que produz novas pessoas. Nós vimos o texto de João 3. Você precisa nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo realiza um novo nascimento. Ou seja, aqueles que antes andavam na carne, satisfazendo as vontades da carne, hoje andam no Espírito, satisfazendo as vontades do Espírito. O ensino bíblico é bastante claro, irmãos. Nós não somos salvos por obras. Não somos salvos por fazer atos de caridade. Não somos salvos pelo tempo que nós dedicamos à palavra de Deus.
Não somos salvos se nós não matamos ou não roubamos, mas nós somos salvos para realizar todas essas coisas. Nós somos salvos para vivermos uma nova vida. Portanto, uma pessoa que realmente crê, ela vai praticar atos de justiça. O crer não é simplesmente, eu acredito. É um se comprometer com Cristo e com a sua palavra. Então, o alerta que Cristo faz nesse texto é que mesmo uma pessoa que está de fato comprometida com o Evangelho, uma pessoa verdadeiramente cristã que crê, ela pode ainda assim praticar os seus atos religiosos, os seus atos de caridade, as suas orações, o seu jejum, a sua leitura da Bíblia, com a motivação errada. E nesses casos não vai haver nenhum tipo de recompensa de Deus. Esse ensino, se você quiser anotar, está muito claro em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 15. Você pode ler em casa. 1 Coríntios 3, versos 12 a 15. Para o cristão, irmãos, a consequência de realizar as suas obras de justiça de maneira errada, com motivação errada, fazer essas coisas sem o respaldo da palavra de Deus, não tendo Cristo como alvo, essas práticas, segundo Cristo, não servem para nada, são perda de tempo. Essa é a instrução direta e clara que Jesus está passando para os seus discípulos. Já para um descrente, para aquela pessoa que não crê, a mensagem que fica aqui é igualmente clara. Bondade não salva. Não pense que você vai chegar diante de Deus e dizer que foi uma boa pessoa. Isso não salva ninguém. O inferno está cheio de pessoas bondosas. Jesus está aqui, ele está neste momento do sermão, ele instrui os seus discípulos de maneira particular, que estão aos seus pés, mas diante dele, diante de Jesus aqui, existe uma multidão de pessoas que está ali não para ouvir Jesus. Eles estavam ali por conta dos milagres que Jesus fazia. Eles estão nos pés do monte aqui atrás da cura, atrás do alimento que Jesus ia providenciar. Então, dentro desse contexto que Jesus fala para os seus, mas fala para um público maior, Jesus está escancarando a religiosidade do judeu, que acreditava que cumprir a lei, que praticar caridade, que fazer longas orações, fazer jejum toda hora, fazer essas coisas asseguravam a eles méritos que fariam eles ser aceitos diante de Deus. Essa religiosidade marcada por atos externos, eu nunca matei, nunca roubei, eu só faço bem. Isso é externo. Isso aqui só serve para atrair a atenção das pessoas, mas não atrai a atenção de Deus. Aquele que conhece o coração, que conhece as motivações. Esse tipo de atitude continua presente nos nossos dias. Essa atitude do judeu. Eu faço isso. Eu vou na igreja toda semana. Eu faço as minhas orações em casa. Eu jejuo. Nossa, 2 vezes por semana eu faço jejum lá, fico 24 horas. Já fiz jejum de 40 dias e 40 noites. Esse tipo de atitude de pessoas que gostam de ostentar sua bondade são atitudes de pessoas que não têm preocupação com o coração. Não existe uma preocupação real com obediência, com honrar a Deus, com fazer tudo para a sua glória. Na sequência do estudo aqui, nós veremos isso bem claramente, quando Jesus fala os seus exemplos. Inclusive, mais para frente, irmãos, capítulo 7, versos 21 a 23. Tem esse texto que também tem ligação direta com isso. Capítulo 7, versos 21 e 23, diz ali: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. De quem que Jesus está falando aqui? Do ateu, que diz que não crê em Deus? De pessoas que negam a Bíblia, que rejeitam a Cristo completamente? Não, Jesus está falando de pessoas religiosas. Pessoas que vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, Senhor, consideram Cristo como Senhor, mas só falam da boca para fora que são Senhor. Senhor, porventura nós não profetizamos no teu nome?
No teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Pessoas que se achavam discípulas de Jesus. Pessoas que chamam ele de Senhor, mas que não possuem as características do verdadeiro discípulo. Mais uma vez, a primeira listada por Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que há de humildade em alguém que chega diante de Deus e diz, eu profetizei. Senhor, mas eu fiz milagre. Eu expulsei demônios em teu nome. Onde está o humilde de espírito em alguém que faz esse tipo de coisa? Então, isso aqui é a pura resposta de uma pessoa religiosa. E aí qual é a resposta de Deus para essas pessoas? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A consequência de uma vida baseada em práticas religiosas que são feitas longe de Cristo, práticas que não possuem respaldo na palavra de Deus, onde a motivação é qualquer uma menos a glória de Deus, a consequência é ouvir do próprio Criador, nunca vos conheci. Se apartem de mim, afastem-se de mim eternamente. Para o cristão, para quem é salvo pela fé, a consequência de práticas religiosas feitas de maneira errada é que não haverá recompensas por ela na eternidade. Você vai perceber que apenas desperdiçou o seu precioso tempo com coisas que não têm valor. Lembrando, irmãos, que o que temos aqui é só a introdução daquilo que Jesus vai trazer isso mais claramente na sequência. Na sequência, nós vamos ver Jesus ensinar acerca de como realizar obras de justiça de uma maneira proveitosa e assim um dia recebermos a recompensa do próprio Senhor. Então Jesus, aqui ao introduzir o assunto referente às práticas religiosas, referente ao viver de maneira piedosa no mundo, ele nos adverte a praticarmos as nossas obras de justiça mediante a Ele mesmo, usando por mediação o próprio Senhor Jesus e também pela palavra de Deus. Devemos fazer isso com a motivação correta, sabendo que a maneira como nós vamos viver nesse mundo trará consequências eternas. Nossa vida com Deus, nossa vida religiosa, ela deve ser esvaziada de nós mesmos. Nós devemos clamar todo dia pela misericórdia de Deus. Saber que é Ele que opera em nós, esse milagre que é essa mudança no coração humano, de alguém que não estava disposto a ouvir a palavra e agora deseja obedecê-la. Saber que sem Ele jamais nós poderíamos buscar o nosso Criador de uma maneira correta. Jamais nós nos religaríamos a Ele. Pode haver momentos onde nós duvidamos da nossa fé, da nossa salvação, mas nesses momentos recorra à oração, recorra à palavra, recorde as muitas promessas do Pai. Nós precisaremos sempre, irmãos, de uma graça abundante de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de Deus nos guiando, nos sustentando, nos livrando, nos transformando dia a dia. Santificação, ela não começa num dia e termina no outro. Ela começa na conversão e vai até o fim da vida do cristão. Então, o meu desejo, irmãos, é que Deus quebre o nosso coração e que a realidade da verdadeira vida em Cristo seja para todos nós. Que não sejamos pessoas religiosas, como o povo judeu do primeiro século, mas que sejamos pessoas religadas a Deus. Religadas a Deus como verdadeiros discípulos de Cristo. Vamos orar.